Olá, meus amigos. Nosso programa, graças a Deus, está começando. Calma que hoje tem muita coisa boa pela frente. Esse primeiro livro dos Reis está se revelando uma história muito gostosa de entender e de compreender. Conto aqui com a presença de nossos queridos mestres, o diácono José Carlos, a quem agradeço. Muito bom estarmos juntos novamente. Sempre bom, né? Maravilhoso. Obrigado, professora Ieda, por sua presença também. Eu que agradeço por esses momentos especiais. Muito bom. Só assim a gente tem um tempinho para parar nossas atividades, nossa correria, para nos enchermos de um conteúdo precioso, que é o entendimento das páginas da Bíblia. Estamos aqui, então, como eu disse, nesse primeiro livro de Reis. Vamos hoje estudar agora, nesse primeiro tempo, o capítulo 4. Eu vou pedir para o diácono fazer a Ieda. Ieda, pode fazer, por favor, uma pequena retrospectiva, porque assim a gente pode saber aonde nós paramos, para quem não esteve no programa anterior, tomar o pé da situação e nós podermos entender o capítulo de hoje. Vamos em frente, então. Então, lembrando então o que foi dito, estudado, lido no último programa, é o capítulo 3. Nós vimos assim, então, o reinado de Salomão. Esse reinado, ele vai começar do capítulo 1 até o 11, vai falar sobre, no primeiro livro dos Reis, vai falar sobre o reinado de Salomão. Do capítulo 3 até o 5, nós vamos ver, eles são unidos por um tema, pelo tema da sabedoria, né? A sabedoria, Salomão é visto como o sábio por excelência em Israel. Tanto que ele é considerado o patrono da literatura sapiencial. Porque nós vamos ver até nesse programa de hoje. No programa passado, nós vimos que o reinado de Salomão, ele abre aí no capítulo 3, informando para a gente sobre o casamento de Salomão com a filha do faraó. O que significa isso? Significa que Salomão ele fez aliança com o Egito, trazendo para Israel todo o seu sistema tributário, econômico, político, inclusive cultural, né? Que nós vamos ver de acordo com as leituras das páginas da Bíblia. Aí logo em seguida vai falar sobre o sonho que Salomão teve. Esse sonho ele vai servir para confirmar, até então ele não é confirmado. Salomão, ele não é oficialmente confirmado por Deus. Ele vai ser confirmado por Deus nesse sonho que ele teve e logo em seguida, quando ele vai ter a oportunidade de mostrar que ele recebeu realmente uma sabedoria divina. Então, nesse sonho, ele pede ao Senhor sabedoria para discernir entre o bem e o mal, sabedoria para julgar, governar um povo com justiça, em promoção da vida. E aí do 16 até o versículo 28, tem a ilustração desse fato. É que realmente, nesse primeiro julgamento que acontece, no caso de duas prostitutas, que as duas, durante a noite, elas morre uma das crianças, as duas tiveram filho ao mesmo tempo, então durante a noite morre uma das crianças, sufocada por elas, né, e ambas queriam ficar com a criança viva. Porém, Salomão ele pede a espada, né, para que partir a criança no meio e dar a criança viva para a verdadeira mãe. Então, quando ele pede a espada, a mãe da criança, a mãe legítima da criança, se manifesta, dizendo que não precisava partir a criança no meio, que era para dar para outra mãe, porque ela abria mão da sua maternidade para que o filho mantivesse vivo. E aí, esse capítulo 3, ele encerra dizendo aí no 28, todo Israel soube da sentença que o rei havia dado. Todo Israel, né? E todos lhe demonstraram muito respeito, pois viram que possuía uma sabedoria divina para fazer a justiça. Então, ele foi um rei considerado, né, sábio, com a sabedoria superior, a sabedoria divina, porque ele faz um julgamento com justiça aí, né?
Então, a sabedoria, nesse capítulo 3, é uma sabedoria divina, a sabedoria da arte de julgar, né? A arte de governar com justiça. A sabedoria é vista nesse capítulo dessa forma. A partir de agora, nós vamos ver a sabedoria de Salomão na construção do templo. Então, a sabedoria também ela tem uma dimensão artesã. Sabedoria é saber fazer, né? E uma das construções mais magníficas que ele fez foi o templo de Jerusalém, em Jerusalém. Mas antes disso, agora no capítulo 4, nós vamos ver o que é que vai sustentar a construção desse templo, essas construções maravilhosas, né? Então, nós vamos ver a centralização econômica, a centralização política e tributária que vai pesar sobre o povo camponês. Agora que vai começar a parte triste. Paradoxal, né? Paradoxalmente, né? A gente vai ver Salomão um grande rei, no entanto, vai fazer essa bobagem. Mas, enfim, vamos ver o que podemos tirar disso aí. Eu vou ler para vocês o trecho no capítulo 4 do primeiro livro de Reis, que vai ser bem o início do primeiro versículo até o 6º. É um pouco enfadonha essa leitura, porque tem muitos nomes, mas eles merecem estar aqui na história. Alguma coisa de boa eles fizeram. Iniciando, vai dizer assim, os principais oficiais de Salomão. O rei Salomão reinava sobre todo Israel, e estes eram seus principais chefes. Azarias, filho de Sadoc, sacerdote. Eliorefe e Aías, filho de Cisa, secretários. Josafá, filho de Ailude, arauto. Banaías, filho de Joiada, chefe do exército. Sadoc e Abiatar, sacerdotes. Azarias, filho de Natã, chefe dos prefeitos. Zabude, filho de Natã, sacerdote, familiar do rei. Aizar, prefeito do palácio. Adoram, filho de Abdá, chefe da corveia. Eu já quero aproveitar e perguntar para o diácono, que falou no programa anterior bastante sobre essa corveia. O que realmente significava a corveia? Então, é um sistema de trabalho, né, podemos dizer assim, semi-escravo, porque não era permanente, em que determinado tempo o povo de cada tribo ou de cada clã, essas pessoas elas tinham que trabalhar ali por um mês inteiro de graça, né, sem retorno nenhum, trabalhar para o rei, trabalhar para o palácio, né, na construção do templo, na construção do palácio, na produção agrícola na terra do rei, né? Ou nas suas próprias terras, a produção era toda voltada para o palácio, para o rei, não era nada para eles. Então, eles eram um trabalho assim, semi-escravo, podemos dizer, né? Em que a mão de obra na corveia, ele não tem proveito sobre aquilo vai tudo para o rei durante um determinado tempo. Então, nisso consiste a corveia, não? É um sistema de trabalho assim, bastante opressor, né? Podemos dizer. É interessante que nós estamos nesse programa já há vários anos, e nós iniciamos lá atrás, né, tentando entender o sistema escravo que o Egito impôs sobre o povo de Deus, sobre esse povo que vai ser depois formado o povo judeu. Um sistema bem opressor, um sistema dolorido, sofrido, um sistema que realmente cortou o coração de todos nós e que estimulou Moisés a se tornar esse redentor, este homem que, amando de Deus, vai resgatar esse povo. E eu vejo agora esse grande rei Salomão, filho do grande rei Davi, agora imitando o mesmo sistema duro, um sistema de escravidão, semi-escravo ao seu povo,
para que ele pudesse então ter diante de si as obras que ele sonhava que o eternizariam. Então aí entra o paradoxo, acho que até é a vez dela, mas aí entra o paradoxo, né? Porque ele pediu sabedoria e ele tinha uma sabedoria prática. Uhum. E ele era bastante firme na execução de tudo isso. E nessa sabedoria, ele procurou dar uma certa continuidade naquele trabalho que o pai dele, Davi, ele começou a organizar. Porque, voltando atrás, né, Saul ele era um chefe carismático, mas ele ainda não tinha organizado a corte. Ele foi o primeiro rei, mas ele não tinha uma corte lá muito organizada, né? Davi, ele começa a organizar. Tem o chefe do templo, né, que era lá o sacerdote Abiatar, Sadoc, tinha o ministro da defesa, né, Joabe, Abner, aquela turma, né? E então ele já tinha uma organização. Davi, ele consolidou, teve muitas guerras, né? Ele consolida ali a monarquia, né? E o Salomão, ele já pega isso assim consolidado e agora ele vai aperfeiçoar. E é interessante, né, que ele pediu sabedoria, mas ele tinha um tino administrativo, e tinha uma sabedoria administrativa, né? E ele imita também um pouco da organização da corte egípcia. A rainha era egípcia, deve ter dado muitas ideias para ele, né? Porque ali entre os travesseiros ela deve ter contribuído com algumas ideias, né? E ele acatou essas ideias, e para a consecução do projeto, porque ele tinha, qual que era o projeto dele, né? Ele estava num tempo de paz, podemos dizer assim, fez uma aliança com o Egito, isso também garantia essa paz, né? Ele tinha já um grande território. Veja que aqui diz que começa lá no rio Eufrates e vai terminar lá na faixa de Gaza. Já era um território bastante grande, né, que havia sido conquistado pelo pai, que ele ajuda ali a consolidar. E para administrar tudo isso, ele vai constituir esse ministério. Ele vai ter ministros, vai ter secretários, né, vários, inclusive o Ministério da Corveia, que ele delegou para o Adoram, né? Adoram. Ele delegou para o Adoram até o Ministério da Corveia. Mas a gente vê que ele era assim muito organizado. Por quê? Porque para a gente chegar à consecução de um projeto, se não tiver ordem e organização, não vai conseguir. Então isso ele mostra sabedoria. Ele era, de fato, um bom administrador. Então, para tudo aquilo que ele tinha em mente, ele delegou pessoas, né, para realizar isso. E aí, inclusive, nós vamos ver agora na sequência, né, que ele instituiu esses chamados prefeitos, que eram assim digamos assim, os fiscais da arrecadação, porque ele ia pegar muito firme, né, na questão da cobrança das taxas, da produção das corveias, né, dos tributos, de tudo. Ele ia pegar muito firme através desses prefeitos aqui que ele constituiu, porque certamente ele imaginou, se eu não colocar pessoas certas para cobrar esses governadores que vão estar que tinha diversas províncias, né, ali entre as tribos, né, poderíamos dizer que as tribos funcionavam assim como províncias, e lá tinha os seus chefes. Mas se eu não colocar o camarada para fiscalizar, eu não vou conseguir arrecadar meus impostos. Então ele tinha um Ministério da Fazenda que ia cobrar os impostos de todas as tribos, principalmente as tribos do norte, né? E que ia além, porque tinha cidades cananeias, tinha aquela região ali a oeste do Eufrates. Ele tinha que cobrar todo esse povo. E se ele não colocasse gente ali no calcanhar deles, ele não ia conseguir arrecadar. Então, assim, ele era bastante, podemos dizer, pragmático na questão da arrecadação.
né? Como é que eu vou cumprir com as despesas? Porque eu vou negociar com Tiro, vou negociar com o Egito, com tanta gente, com o Líbano, e como é que eu vou pagar? Então eu não tenho que preocupar com a despesa, eu tenho que preocupar com a arrecadação, por isso que ele vai instituir, então, esses prefeitos para arrecadarem para ele. E aí nós vamos... Essa Corvéia continua até hoje, que a preocupação maior é a arrecadação. Continua sendo a arrecadação, né? Pois é triste saber disso, que a pessoa tem que trabalhar, né, nas obras públicas de graça. Sim. Não é? Aqui a Corvéia é esse. Não é um trabalho escravo, mas é um tributo que o camponês tem que pagar. Né? É um tributo porque ele deve ao rei e deve ser pago através da sua mão de obra. Então, nós vamos ver aqui, ouvindo o que o diácono está falando, vem muito assim, ele tem um projeto de construção magnífica. Então, a gente não faz nada sozinho. Ele, como rei, ele não vai conseguir administrar toda essa estrutura, né, todo esse esplendor que ele visa sozinho. Então, ele aqui, nesse capítulo 4, do 1 até o 6, ele vai apresentar, assim, os principais chefes. Né, as pessoas que vão, de confiança dele, que vai ajudar ele a administrar essa parte tributária, né, essa parte econômica, que vai manter a corte, que vai manter todo o exército também. Não é só a corte que ele mantém, o povo vai manter. Vai manter, depois nós vamos ver ali os cavalos, né, com a melhor cevada, com o melhor trigo. Então, aqui, ó, nós temos... Pior que assim, a estrutura vai ficando tão inchada de funcionários que ele tem aqui, ó, o chefe dos prefeitos. Os prefeitos já são chefes, então ele cria o chefe dos chefes para poder ter esse controle dos tributos, né? Então, nós temos essa máquina administrativa vai se tornando cada vez mais complexa. Aqui, então, a partir do 7, nós vamos ver as prefeituras. Tudo copiado do modelo egípcio. Então, vamos então passar essa leitura agora, um pouquinho chata, com nomes assim bem difíceis de se ler e de se entender, mas faz parte da história, é bom que a gente conheça. Então, a partir do versículo 7. Salomão tinha 12 prefeitos sobre todo Israel, que proviam o rei e sua casa. Cada um cuidava do abastecimento durante um mês do ano. Eis os seus nomes: filho de Ur, na montanha de Efraim; filho de Decar, em Massis, Saletim, Bet-Samis, Eilom Bet-Hamnã; filho de Ezed, em Arubote, ao qual pertencia Soco e toda a terra de Éfer; filho de Abinadab, todo o distrito de Dor. Era casado com Tabaate, filha de Salomão; Baana, filho de Ailude, em Tanak e Megido, e todo Bet-San, que está na direção de Sartã, abaixo de Jezrael, desde Bet-San até Abel-Meula, até além de Jequimã; filho de Gaber, em Ramó de Galaade. Ele tinha as aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Galaade. Possuía também o território de Argob, que está em Bazã, 60 grandes cidades, muradas e com ferrolho de bronze. Ainadab, filho de Ado, em Manaim. Aquimaás, em Neftali, que também se casou com uma filha de Salomão, de nome Bazemate. Baana, filho de Uzi, em Azer e em Balaote. Josafá, filho de Farué, em Issacar. Semei, filho de Ela, em Benjamim. Gaber, filho de Uri, na região de Galaade, terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Além deles, havia um prefeito que permanecia na terra. A população de Judá e de Israel era grande, tão numerosa como a areia que está na praia do mar. Comiam, bebiam e viviam felizes. E o povo estava tão feliz quanto eles?
Aqui ele quer transparecer que eles comiam até então, início do governo, eles Sim. comiam, bebiam, viviam felizes, estava assim na época da organização. Nós estamos vendo aqui que Salomão ele está organizando, né? E aí ele colocou um supervisor para cada tribo, né? Para cada tribo, sobretudo essas tribos mais ao Prefeitos, né? norte, né? Colocou esses prefeitos que eram assim supervisores e um outro ali da terra que supervisionava ali a região da Judéia e supervisionava também todos para garantir que a arrecadação funcionasse, porque senão como é que ele iria poder executar os projetos se ele não tiver din-din, se ele não tiver os alimentos, se ele não tiver o agro, se ele não tiver essa produção para ele poder negociar com os reinos estrangeiros, de onde ele iria importar tudo isso, né? As pedras preparadas, a madeira, né? As madeiras com os cedros, né? Ele não tinha essa mão de obra especializada, então ele precisava importar tudo isso. Então ele organizou muito bem. Então ele tinha uma inteligência, uma sabedoria bastante pragmática, porque antes dele começar a executar o projeto, ele preparou, né, com bastante esmero uma equipe administrativa, uma equipe de governança. Então, a gente percebe aí que a população de Judá e de Israel era muito numerosa. Muito. Então, como é que ele vai conseguir explorar toda essa região, todas essas tribos, todos esses povos? Aí era tão grande, né, como a areia que está na praia do mar, né? Então, era muita gente para ele administrar e ver nisso uma vantagem de poder cobrar os impostos. Então, por isso ele divide todo esse território de Judá e de Israel em 12 tribos e 12 prefeitos, né? Que cada prefeito desse, então, eles abasteciam durante um mês do ano a corte de Salomão, a casa do rei. Então, nós vamos ver, aqui parece, no versículo 20, que Judá e Israel, né, comiam, bebiam e viviam felizes. Acho que nem tanto assim. É a tal da Pax Salomônica, né? Lá no 5:5 também vai dizer: Judá e Israel viveram em segurança, cada qual debaixo de sua vinha e de sua figueira, desde Dan até Berzabé, durante toda a vida de Salomão, né? Esse período do reinado de Salomão, foi um período também de muita riqueza, né? Porque já vinha desde o reino de Davi, já foi um reino que tornou Israel um império praticamente, né? Com as lutas, com as vitórias de Davi, com os filisteus, com os outros povos, eles foram adquirindo também muitos valores, muita riqueza. E aí chega Salomão para organizar e administrar toda essa riqueza. Mas ele vai tendo estratégia para poder explorar de norte a sul essa região, com a cobrança de tributos, trabalhos forçados. Então ele vai criando cargos e cargos para poder centralizar cada vez mais a parte econômica nas suas mãos. Você sabe, quando eu li aqui o final, que dizia que a população de Judá e de Israel era tão grande, tão numerosa como as areias que está na praia do mar, me fez lembrar Abraão, que Deus diz: sobre ti virão numerosos filhos que não podereis contar, como as areias do mar. Então, tantos numerosos filhos estariam sobre essa bênção, mas agora, numerosos filhos deixam de ser bênção e passam a ser o poder financeiro que Salomão vai precisar para fazer a sua megalomaníaca cidade faraônica oferecida como templo de Deus.
Que nós vemos essa ambiguidade, né? Por um lado, a gente vê essa bênção da fecundidade do povo de Israel e de Judá, Uhum. uma população grande, quer dizer essa bênção, porque eles eram fecundos, né? Naquele tempo não existia pílula do dia seguinte, pílula anticoncepcional, não existiam essas Muito coisas. pelo contrário, a riqueza do povo eram seus filhos. Sim, era ter muitos Os filhos. filhos como Isso, sinal de bênção, isso né? assim é muito importante, né? Então a gente vê por um lado essa grande bênção. A gente vê também três pontos interessantes da gente ver. Ele preocupou com a comunicação, né? Esses secretários, ele tinha secretários que ocupavam da correspondência, da comunicação entre eles, para ele ficar sabendo de tudo. Sim. Porque se não tem comunicação, a coisa não funciona. Uhum. Né? Ele era extremamente organizado. Então, eles tinham esses secretários da comunicação. Outra coisa, para garantir todo o sistema, ele tinha bem próximo a ele o comandante do exército, que já tinha sido organizado pelo pai dele, Davi. Então, ele tinha ali o Ministério das Forças Armadas, podemos dizer assim. E sob o governo dele e fiéis a ele, né, para garantir toda a segurança. Né? Então era o comandante supremo, segundo depois dele, era o comandante do exército. E tinha esse ministro do interior, que era o chefe dos prefeitos, né, que ficava no interior da terra. Ele, em hebraico, eu não sei a palavra, mas o comentador cita aqui, era amigo do rei. Então o amigo do rei, ele era esse prefeito dos prefeitos que ia fiscalizar como é que estavam as coisas, para manter também o rei muito bem informado. Então era o amigo do rei, era muito próximo a ele e também tinha que estar muito próximo fiscalizando cada uma das 12 tribos. Cumpridor de suas vontades. Eu vou pedir um pequeníssimo intervalo, não saia daí, nós já voltamos, porque vamos entrar agora no capítulo 5º, que é muito bom também. Ok, já voltamos. Encerramos o capítulo 4 tentando entender a mentalidade de Salomão, que na verdade vai ser um homem muito organizado, muito cercado de pessoas assim colaboradoras que fazem parte do seu projeto, para que ele possa cada vez mais arrecadar, tendo como objetivo a construção do templo que ele mais sonhava. Entramos agora, com toda essa história na nossa mente, no capítulo 5º. Vou ler o trechinho que vai do versículo 1º até o versículo 8º. Salomão estendeu seu poder sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Pagavam-lhe tributo e serviram a Salomão por toda a sua vida. Salomão recebia diariamente para seu gasto 30 coros de flor de farinha e 60 de farinha comum, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, além de veados, gazelas, antílopes, aves cevadas. Pois ele dominava sobre toda a região da Transeufantênia. É isso mesmo? Transeufratênia. Desde Taf-Saco até Gaza, sobre todos os reis da terra, da região da Transeufratênia. E gozava de paz em todas as suas fronteiras ao redor. Judá e Israel viveram em segurança, cada qual debaixo de sua vinha e de sua figueira, desde Dan até Bersabeia, durante toda a vida de Salomão. Salomão possuía 40.000 estábulos para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros. Esses prefeitos zelavam pelo sustento de Salomão e de todos os que se sentavam à mesa do rei, cada qual durante o mês, não deixando faltar coisa alguma. Forneciam também a cevada e a palha para os cavalos e os animais de tração, no lugar onde fosse preciso, e cada qual segundo o seu turno.
A gente vê que não era uma estrutura pequena, era uma estrutura extraordinária, né, Ida? Muito pesada, inclusive, porque se não tinha dinheiro, como é que era pago os tributos? Aqui ele diz, ó, lá no 2, finalzinho do 2, né? Salomão recebia diariamente para o seu gasto 30 couros de flor de farinha, olha só, 60 de farinha comum, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, além de veados, gazelas, antílopes, aves cevadas. Então, era quanto que o povo tinha que trabalhar para poder manter essa estrutura que se tornou realmente pesada, apesar do texto dizer que foi um período de paz, que o Judá e Israel, eles se mantinham assim com segurança, né, debaixo da vinha e da figueira. Porém, nós vamos ver quanto esse povo, esse camponês, teve que trabalhar para sustentar todo esse sistema. 40 mil estábulos, né, para os cavalos e 10 mil cavaleiros. Além disso, ele tinha que sustentar. Tudo isso também tinha que ir para a mesa do rei, né, cada qual durante um mês, né, não deixando faltar nada para os funcionários, para os exércitos e para a corte. Então, nós vemos assim que o povo está a serviço do rei. Não é o rei que está a serviço do povo aqui, infelizmente. Né? Então, todo esse trabalho, toda essa administração está voltado para que o povo sirva o rei Salomão. Uhum. Vamos dizer assim que considerar até a Pax Romana com a Pax Salomônica, né? Pão em troca de circo. Uhum. Então o povo trabalha e não está percebendo que está sendo explorado, né? Acha ainda que está tudo bem. Mas aí nós vamos ver aí a sabedoria de Salomão também, a fama dele, do 9 até o 14. Uhum. Até o 14, a fama dele que vai se espalhando cada vez mais. Tá. Eu tenho aqui na minha nota de rodapé, Diácono, que ali no versículo 6, Salomão possuía 40 mil estábulos para os cavalos de seus carros e 12 mil cavaleiros. Aqui diz que no segundo livro de Crônicas, no capítulo 9, pede para corrigir. Não eram 40 mil, eram 4 mil estábulos. Primeiro, a gente tem que considerar que o autor bíblico, ele gosta muito de usar a figura da hipérbole. Certo. Então, muitas coisas eles exageram. Não Sim. é tanto assim. Que nem a população tão grande como a areia da praia do mar, também não era tanto. Judá e Israel ainda não havia sido dividido, não tinha tanta gente assim não, né? Eles não tinham visto ainda uma China com 1 bilhão de habitantes. Não, era pouquinho. Uhum. Devia ter aí uma população, quando muito, igual a nossa aqui de Mato Grosso do Sul, né? E aqui esses 40 mil também podemos, primeiro, considerar como uma hipérbole. Tá. E esse texto da Jerusalém, ele é extraído do original hebraico. Mas no livro de Crônicas corrige para 4 mil e na tradução grega também corrige para 4 mil. Mas mesmo assim, naquele território que não era tão grande assim, era muita 4 coisa. Mil estábulos era bastante. Dele, né? 4 mil estábulos dele. E quem sustentava também esses cavalos, né, era o povo. Povo que tinha que plantar e fornecer a palha, fornecer a cevada, enfim, fornecer a ração para todos esses bichinhos do rei Salomão, né? Mas é corrigido, então é mais provável que seja 4 mil, porque tanto Crônicas quanto a outra tradução, aqui eu tenho a tradução da Peregrino, e o Choco ele baseia ali na tradução grega, né? Então aqui também é corrigido para 4 mil. Então, o que a gente percebe, não sei se a minha interpretação está certa, no 5:1, que Salomão, ele não só Israel e Judá vai pagar tributo para Salomão, mas todos os povos que vivem nessa região. Olha aí o que ele diz no versículo 1. Você poderia ler de novo para a gente? Salomão estendeu seu poder sobre todos os reinos, desde o rio
até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Pagavam-lhe tributo e serviram a Salomão por toda a sua vida. Então, ainda existiam os filisteus ali naquela região, né? Uhum. Então, desde o rio Eufrates, ele diz ali, ó, desde aqueles que moravam até próximo ao Egito, todos esses povos que ainda estavam ali sustentaram o reinado de Salomão. Ok. A região transeufratênia, né? Esse nome Uhum. bonito que você tem aí. Em outra tradução fala a região do rio, né? Que é o grande rio Eufrates, que hoje é o quê? Ali já é o Iraque, né? É bem ao norte. Então todos pagavam imposto e tributo para Salomão. Muito bem. Entrando agora no capítulo 9, até finalizar no versículo 14, vai dizer sobre essa fama, então, de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias e um coração tão vasto como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão foi maior que a de todos os filhos do Oriente e maior que toda a sabedoria do Egito. Foi mais sábio que qualquer pessoa, mais que Etã, ou Esraíta, mais que os filhos de Maó, Emã, Calcol e Darda. Sua fama se espalhou por todas as nações circunvizinhas. Pronunciou 3.000 provérbios e seus cânticos foram em número de 1.005. Falou das plantas, desde o cedro que cresce no Líbano até o isopo que sobe pelas paredes. Falou também dos quadrúpedes, das aves, dos répteis e dos peixes. Vinha gente de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão e da parte de todos os reis da terra que ouviram falar de sua sabedoria. Quanto mais sábio, mais vivaz. Então ele tinha essa sabedoria, né? Que Deus havia dado para ele, embora fosse muito ambíguo. Então, dessa maneira, assim, nós temos na Sagrada Escritura esses grandes patronos. Moisés é o patrono da Torá, patrono da lei. Quando se fala de lei, se fala de Moisés. O canto litúrgico, né? O músico, Davi. O rei Davi, ele era músico. Então, ele compôs muitos hinos, muitos né? salmos, muitos hinos. Por exemplo, o Salmo 51, que é esse ato tão bonito, penitencial, né? Autoria de Davi. Né? E Salomão, então, ele é esse patrono da sabedoria. Então, veja bem, na lei nós temos o patrono Moisés. Então, muitos escritos posteriores, né, eles são atribuídos a Moisés, sobre a lei, são atribuídos a Moisés para dar, assim, credibilidade. Os cantos litúrgicos são atribuídos a quem? Ao rei Davi. Então, naquele tempo, se eu fosse um compositor, eu compunha um salmo, um hino muito bonito, mas o José Carlos, ele não é conhecido, o povo não vai curtir muito. Então, o que eu fazia? Eu atribuía a Davi, falava, é Salmo de Davi. E aí, então, entrava para o cânon, o povo, se é de Davi, é bom. E a mesma coisa, os livros sapienciais, que vem do sapere, né? Que é saborear, que dá origem ao nome sabedoria. Então, o Salomão, ele se torna assim o patrono desses livros, né? Aí, por exemplo, é atribuído a ele o livro do Eclesiastes. O livro da sabedoria, os estudiosos dizem que foi escrito 9 séculos mais tarde, já ali 50 anos antes de Cristo. Mas o autor, ele atribui a quem? Ele atribui a Salomão, por conta da autoridade dele, por conta dessa fama dele ser o grande sábio de Israel. Muito bem. Então, nós vemos nesse trecho que a sabedoria também, além de saber julgar com justiça, discernir no julgamento, né? E também ser a sabedoria como alguém que sabe construir, sabe fazer, que é a construção do templo. E agora aqui está falando que a sabedoria de Salomão também, ela é literária, né? Porque ele vai trazer para Israel a escola sapiencial, né? E aí, então, ele é considerado o sábio por excelência, né? E a ele também é dado como autor a diversos livros, igual o diácono falou, sapienciais.
Porém, nós sabemos que o autor muitas vezes é desconhecido, mas se coloca como sendo dele. Principalmente o livro da sabedoria é fascinante, porque ele vai falar da sabedoria de Israel, o autor, e vai se falar como o rei Salomão. Eles colocam no lugar do rei e começa a ensinar os reis lá da Alexandria, dos outros reinos, que é necessário agir com justiça. Que a sabedoria, ela é agir com justiça. Então, é muito interessante a sabedoria vista como também literária. Outra coisa interessante também de falar de Salomão é que ele pode ser considerado um grande mecenas. Por quê? Porque ele trouxe sábios do Egito, né, sábios lá dessas outras regiões da Transeufratênia, trouxe sábios de vários lugares. Né? Ele trouxe o Irã, que nós vamos ver, o Irã, não o rei, mas o artífice, ele trouxe. Então ele foi um grande mecenas da arte literária, ele foi um grande mecenas da arte da escultura. Na né? produção do conhecimento, também dos vegetais, das plantas, tipo uma enciclopédia. Né? Então ele fez com que o conhecimento popular também, ele favoreceu esse registro do conhecimento popular também. Então, ao seu tempo, ele foi assim, um grande incentivador da ciência, da arte, da cultura, né? Porque ele, com todo esse esplendor, com toda essa arrecadação, ele se preocupava com isso também. Aliás, podemos dizer assim, a escrita da Sagrada Escritura começa com ele que manda os sábios reunirem os códices antigos, né? Se a gente tem então a escritura assim organizadinha, a Bíblia hebraica, tudo começa com ele, que ele manda esses sábios, muitos nem eram de Israel, né? Ele manda os sábios recolherem, né, todo esse conhecimento, essa tradição hebraica, né, para escrever sobre a origem de Israel, a história de Israel, a história do mundo, a criação do mundo. Ele chama e ele pede para que eles escrevam. Então ele financia esses sábios para escreverem também a Sagrada Escritura, um grande mecenas. Então a gente não podemos ficar só com o aspecto negativo, porque ele explorava. Tem realmente o aspecto negativo, mas dentro dessa ambiguidade, dessa humanidade dele, nós temos esse grande incentivo, a história, a arte, né? Tem muitas coisas boas. Tudo né? importado de quem? Do Egito. Exatamente. Então não podemos jogar. O Egito não é só cruel. Pegou ele as coisas foi boas sábio. também do Egito. Não podemos jogar a sujeira da banheira com criança e tudo. Tá certo. Vamos continuar aqui rapidinho, então, a partir do versículo 15, que vai dizer: Irã, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão ao saber que este fora sagrado rei em lugar de seu pai, pois Irã sempre tinha sido amigo de Davi. E Salomão mandou esta mensagem a Irã: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde construir um templo para o nome de Yahvé, seu Deus, por causa das guerras que o importunavam de todos os lados, até que Yahvé submetesse os inimigos a seus pés. Agora, porém, Yahvé, meu Deus, me deu tranquilidade por todos os lados. Não tenho adversário nem infortúnio. Por isso, resolvi construir um templo ao nome de Yahvé, meu Deus, conforme o que disse Yahvé a Davi, meu pai. Teu filho, que colocarei no trono e em teu lugar, é quem construirá um templo para meu nome. Ordena, pois, que cortem para mim cedros do Líbano. Meus operários juntar-se-ão aos teus, e eu pagarei o trabalho dos teus operários conforme pedires. Sabes, com efeito, que não há entre nós ninguém que entenda de corte de madeira como os sidônios. Quando Irã ouviu a mensagem de Salomão, ficou cheio de grande alegria e disse: Bendito seja hoje Yahvé, que deu a Davi um filho sábio, que governa este grande povo. E Irã mandou responder a Salomão: Recebi tua mensagem, atenderei a todo o teu desejo referente às madeiras de cedro e de cipreste. Meus servos as descerão do Líbano até o mar e as farei transportar pelo mar até o lugar que me indicares.
Ali eu as desembarcarei e tu as receberás. Por tua vez, fornecerás víveres para minha casa, conforme eu desejar. Irã forneceu a Salomão madeiras de cedro e de cipreste na quantidade que ele quis. E Salomão pagou a Irã 20.000 coros de trigo para o sustento de sua casa e 20 coros de azeite virgem. Era assim que Salomão pagava a Irã cada ano. Yahvé concedeu a Salomão a sabedoria, conforme lhe prometera. Houve bom entendimento entre Irã e Salomão, e os dois fizeram uma aliança. E assim vão se passando os dias e os anos e as coisas acontecendo, porque Salomão teve sagacidade para, na negociação, agradar também aqueles de quem ele precisava receber produtos para se manter, né? Com certeza. E nós temos o caso do Irã, que é digamos, um Ciro fenício, né? Um fenício. Ele tem origem fenícia, esse Irã, é um grande artífice. E a família do Irã era amigo da família de Davi, era amigo de Davi. E então, nesse projeto, Salomão, ele se lembra, né, de Irã e faz esse convite, né? E ali, naquela região, eles eram ricos, né, em produção de bronze e tudo mais. Mas eram fracos na questão agrícola. Eles não plantavam, não tinham plantações. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Salomão queria construir o templo, ia precisar da arte do Irã, né? Claro, não só do Irã, mas de todo aquele povo lá, né, de Tiro, né, que são os sidônios. E aí, então, eles fazem esse acordo, né, que ele vai produzir o cedro, cortar o cedro. Eles eram artífices, então eles cortavam o cedro. Então ia produzir e, em contrapartida, Israel, Salomão no caso, ia fornecer então os víveres, fornecer os alimentos necessários para eles. Então, podemos dizer assim, já um princípio, um germe do comércio internacional. E aí, em seguida, a gente vê também a questão da logística, porque precisava uma grande logística para transportar tudo isso. Salomão, na sua sabedoria, junto com o Irã, que também era um sábio, ele organiza, né, eles organizam essa logística. Aí eles vão transportar até a região de Gaza, desde lá do Mediterrâneo, eles vêm, né, pelo mar, transporta até Gaza, e de lá Salomão ele prepara essa logística para subir com todo esse material pesado, né, que são cedros, né, já cortadinhos, mas é pesado, para subir para Jerusalém. Então a gente vê a sabedoria dele também na questão logística. Ok, o rei Salomão recrutou em todo Israel mão de obra para a corvéia. Conseguiu reunir 30.000 homens de corvéia. Mandou-os para o Líbano, 10.000 cada mês, alternadamente. Eles passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adorã era o chefe de corvéia. Salomão tinha ainda 70.000 carregadores e 80.000 cortadores na montanha, sem contar os chefes dos prefeitos, em número de 3.300, que dirigiam os trabalhos e comandavam a multidão empenhada nas obras. O rei mandou extrair grandes blocos de pedra escolhida e lavrada para construir os alicerces do templo. Os operários de Salomão e os de Irã, os giblitas, cortaram e prepararam as madeiras e as pedras para a construção do templo. A gente vê que realmente há todo um arsenal muito bem pensado, muito bem trabalhado, para que esse material chegasse para atender o objetivo principal de tudo, que era a construção do templo. Para isso, ele usou mão de obra, não vamos dizer escrava, mas uma mão de obra, um trabalho gratuito, forçado em forma de tributo, que é a corvéia, né, que é o serviço gratuito ao rei, um trabalho árduo aí que nós vamos ver, né, que eles tiveram que cortar e preparar as madeiras, as pedras para a construção do templo. Né? Muito bem. Assim nós terminamos o capítulo 5º. Não deixe de acompanhar,
porque nós vamos entrar no próximo programa, no capítulo 6, que vai tratar exatamente da construção do templo, exatamente o objetivo principal de Salomão. Vamos ver a riqueza de todo esse trabalho e como isso tudo foi organizado e pensado. Quero agradecer aos nossos mestres, né? O estudo de hoje, todos os nossos aprendizados e o aprimoramento que nós tivemos hoje com esse estudo, e agradecer principalmente a você pela participação. Rendo minha homenagem a Maria Santíssima, dizendo salve Maria Imaculada, e até lá. Salve Maria Imaculada. Imaculada.